Nas últimas aulas, nós estudamos que a migração de experiências constitucionais foi catalisada a partir da segunda metade do século XX em reação a um conjunto de elementos de natureza jurídica, política e econômica. A ascensão das cortes constitucionais é parte essencial desse fenômeno e é neste assunto que nós vamos focar a partir de agora. A judicialização da política, a expansão do poder judicial e o ativismo judicial, embora sejam fenômenos distintos entre si, encontram-se intimamente interligados. E aqui nós vamos analisar as relações de causalidade que existem entre eles. Se analisarmos o desenvolvimento do constitucionalismo na segunda metade do século passado, nós vamos ver duas narrativas curiosas. Se, por um lado, nós tivemos uma expansão de democracia, mesmo com os retrocessos que nós tivemos, nós podemos concluir que tivemos cada vez mais instituições mais inclusivas nos quatro cantos do globo. Por outro lado, nós percebemos também que foi um período de expansão judicial sem precedentes, o que, de certa forma, infirma a questão de expansão democrática, porque cortes constitucionais e supremas cortes, poder judiciário, por natureza, são instituições antidemocráticas. Claro que nós temos exceções em alguns países, nós temos juízes que são democraticamente eleitos, mas, de maneira geral, poderes judiciários são formados por membros não eleitos. E isso se torna, então, um grande questionamento. Será que existe uma aparente incoerência nesse ponto? Colocando essas premissas aqui em cima da mesa e analisando um elemento contextual, nós também vamos verificar outros dois pontos. O primeiro ponto, nós vivemos hoje, nos quatro cantos do globo, um período de judicialização da política sem precedentes, em que os atores políticos retiram conscientemente temas e controvérsias gravíssimos da arena política e levam às cortes. O segundo ponto é que as cortes respondem positivamente a esse chamado, realizando em determinados momentos intervenções de natureza forte e intensa dentro desse processo político. O que está acontecendo com a jurisdição constitucional? Esse contexto de grande judicialização da política, de ativismo judicial, como alguns autores falam, que nós vivemos atualmente, é muito marcante em cortes constitucionais dos quatro cantos do planeta, como você mesmo comentou, Pedro. Mas antes de se aprofundar nos impactos atuais que esse fenômeno gera para a nossa sociedade, eu acho que é muito relevante a gente retomar as certas origens históricas desse processo. Então, aonde que começou justamente essa expansão do poder judiciário? Porque uma coisa que nós vemos principalmente antes da década de 50, é um judiciário que, de certa forma, ainda era muito tímido, ainda não se via como um player político na esfera no processo decisório de uma maneira geral, e se pautava principalmente em questões técnicas. O grande turning point dessa situação veio justamente nos Estados Unidos da América no contexto pós-Segunda Guerra, em que a Corte Warren, como por muitos é denominada, começou a expandir a sua atuação para a garantia de direitos fundamentais. Então, para atuar de forma mais incisiva em questões como segregação racial, em questões como liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E foi uma das coisas que justamente começou a projetar o judiciário na arena política. É importante ressaltar também que nesse período da década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América viviam o contexto de Guerra Fria. Então, ele tinha como grande objetivo se tornar uma espécie de vitrine, criar o seu próprio modelo de exportação e ser visto pelos outros países como o grande polo, o grande centro garantidor de direitos fundamentais. Então, considerando esse alinhamento do contexto geopolítico e de outras questões, como da Corte Warren e de justices eventualmente mais liberais, que o judiciário como um todo começou a atuar. Eu acredito que um grande caso paradigmático nos Estados Unidos seja justamente do caso Brown, que antes dessa decisão da Suprema Corte, você tinha uma condição nos Estados Unidos que estudantes brancos e negros eram segregados. Então você tinha escolas específicas de acordo com a raça da pessoa, de acordo com a etnia dela. E quando esse caso chegou na Suprema Corte, foi muito emblemático, muito paradigmático, porque foi um dos grandes exemplos de decisão contra-majoritária. Mesmo tendo uma boa parte da população evitando isso, por ter ainda um caráter muito racista da questão dos Estados americanos, a Suprema Corte analisou o caso
e vendo a clara violação de direitos humanos, direitos fundamentais, ela decidiu pelo encerramento dessa segregação, pelas enormes consequências psicológicas e integrativas que geravam as pessoas negras e brancas que estavam completamente segregadas no contexto estadunidense da época. Essa questão geopolítica não pode ser desconsiderada. Nós estávamos num globo, naquele momento, numa grande divisão entre o socialismo e o capitalismo, e os Estados Unidos, como uma grande potência econômica, a maior potência econômica naquele período, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, era também precisava também se mostrar como uma vitrine de proteção dos direitos fundamentais. Não apenas a principal potência política, não apenas a principal potência econômica, não apenas a grande vitrine cultural do mundo, mas também a grande vitrine jurídica do mundo. O modelo de proteção de liberdades, o modelo de proteção ao cidadão. Um ponto importante que nós não podemos deixar de considerar é que, embora o modelo concentrado de constitucionalidade kelseniano tenha sido quantitativamente adotado em um número superior ao modelo difuso estadunidense, isso nós conseguimos analisar empiricamente a partir da contagem da quantidade de cortes constitucionais que operam no modelo concentrado ao redor do mundo, e não a partir do modelo de Supremas Cortes do modelo estadunidense, mas o certo é que a influência do modelo jurídico dos Estados Unidos se deu muito a partir do modo de argumentação, especialmente no que tange a esse rights-based discourse, a esse modo de argumentação em que a Suprema Corte ou a Corte Constitucional lê os comandos abstratos da Constituição e dele retira direitos concretos para uma atuação contra-majoritária em prol de minorias nesse discurso de estabilização da democracia. É importante notar de que forma isso dialoga bastante com o que você disse no começo, Pedro. Porque, da mesma forma que a Corte era uma vitrine internacional do discurso baseado em direitos, das liberdades individuais dos Estados Unidos, ela era também uma vitrine nacional interna, na medida em que essas decisões traziam para ela uma parcela muito grande de legitimidade. Como você bem disse no começo da discussão, as cortes constitucionais, e a corte estadunidense não é uma das exceções, geralmente não tem juízes eleitos. Então, de um ponto de vista de democracia procedimental, ela jamais conseguiria legitimidade para decidir questões morais complexas, pelo menos, como é, por exemplo, uma intervenção tão grande na discricionalidade na esfera dos poderes eleitos, como foi o caso Brown versus Board of Education. Então, é como o professor Fellon diz, a corte ela se legitima através dos resultados concretos e substantivos e positivos que ela traz de garantia de direitos para a população, para a sociedade em que ela está inserida. E isso pode ser usado até de uma maneira estratégica pela corte, para que ela consiga, em outros casos, trazer decisões impopulares. Fellon e Waldron protagonizam um debate muito interessante na década passada em relação à legitimidade da Judicial Review. Ou seja, Waldron, numa análise mais deontológica, analisa essa questão da legitimidade democrática de juízes não eleitos analisarem conflitos morais complexos, e ele conclui no sentido da ausência dessa legitimidade. Fellon, pescando algumas premissas da ciência política, e especialmente a partir de como as instituições políticas constroem legitimidade por meio dos resultados que elas entregam na formação do seu capital político, parte de uma metodologia completamente diferente. Ele diz: a legitimidade da Judicial Review como uma instituição política dentro da sociedade advém não desse caráter democrático ou não, da eleição ou não de seus membros, mas advém do resultado que essa instituição entrega para a população, advém das consequências. Não é uma análise meramente utilitarista, não. É uma análise, digamos assim, consequencialista, o que torna essa metodologia um pouco mais abrangente, em torno dos benefícios morais que a intervenção judicial entrega. Então, o que o Fellon vai dizer?
que a judicial review, ou seja, a intervenção judicial em determinado conflito, é legítima quando os benefícios morais advindos da intervenção judicial são superiores aos custos morais da ausência de intervenção. Ele vai fazer o seguinte questionamento: o que é melhor em determinada situação? Em termos de resultados, em termos de uma análise consequencial, a intervenção judicial ou a ausência total de intervenção judicial? Porque muitas vezes a falta de intervenção judicial em determinado conflito pode significar a perpetuação de um estado de ilegalidade, de inconstitucionalidade, que significa déficit de normatividade constitucional. Basta nós lembrarmos de um conflito social complexo muito cadente no Brasil, que é a judicialização da saúde. A Constituição traz o direito universal à saúde. É uma norma constitucional. A Constituição deve ter força normativa se ela quer se tornar um documento estável, longevo dentro de uma comunidade política. Então, se o poder público não constrói políticas públicas que forneçam saúde àquelas pessoas e os grupos estrategicamente buscam o poder judiciário para tal, a ausência completa de intervenção estatal em determinada situação, quando o judiciário fala assim, eu não tenho nada a ver com esse conflito, em determinados casos pode significar completo déficit de normatividade constitucional, naquele caso. Então, o Fallon, nesse caso, iria dizer, espera lá, existem casos, sim, em que o benefício moral dessa consequência da intervenção pode ser muito melhor do que a ausência completa de intervenção. E aí é nesse ponto que, nessa discussão acerca da Judicial Review e voltando nessa expansão judicial, é que nós não podemos deixar de analisar sobre o aspecto do processo político como os players na narrativa que se dá a partir da Corte de Warren começam a visualizar o judiciário e a Judicial Review como um locus muito interessante e estratégico de concretização dos seus interesses pessoais, dos seus interesses de grupo. Porque a Corte de Warren começa nessa jurisprudência de minorias identitárias, começando pelos direitos dos negros, depois os direitos femininos das mulheres nas décadas de 60 e 70, depois os direitos LGBTs nas décadas de 80 e 90, no que reverbera nos 4 cantos do mundo, e os movimentos sociais percebem então a Judicial Review como um locus muito interessante de concretização de direitos. E, igualmente, nas transições democráticas que nós tivemos na África, na América Latina, na Europa pós-socialista, todos vieram acompanhadas de introdução de cortes constitucionais ou de fortalecimento da Judicial Review. Eu acredito que um ponto importante nessa análise de um judiciário interessado nos outputs que ele produz no sistema político e de grupos que têm interesse em levar os embates políticos para o âmbito das cortes constitucionais é justamente nós voltarmos um pouco e nós problematizarmos estrategicamente a forma com que se deu a expansão do poder judicial, que é justamente o que o professor Herschel faz da Universidade de Toronto. Ele pensa a judicialização da megapolítica como um fenômeno que se dá por meio de elites que, diante de um cenário ou de modificação da constelação de poderes, ou diante de cenários de transição devido a descolonizações, a transições políticas, talvez meramente, elas têm interesse no desenho institucional das cortes que amplifiquem os seus poderes nesses resultados. Então, não só num ponto de que essas cortes têm interesse na sua legitimidade no sistema político, mas que a própria forma que elas se comportam e o próprio desenho institucional delas tem um agir estratégico por trás, que é o dessas elites, que constroem politicamente a judicialização da política. Afinal de contas, a expansão do poder judicial não é necessariamente construída a partir das cortes. As cortes são criadas pelas constituições. Sim, é uma judiciação política que ela vem de cima para baixo. E aí os grupos minoritários vão correndo atrás. E o que é a Constituição? A Constituição é o documento que cria instituições. E dentre as instituições que a Constituição cria, está a Corte Constitucional. E essa Constituição, ela é minutada por grupos, dentre os quais estão lá os stakeholders. O professor Herschel traz uma perspectiva muito interessante desses momentos de transição, que é justamente
o modo como a expansão do poder judicial é utilizado estrategicamente nesse momento de transição e nesse momento de incerteza política. Ele trata de dois momentos. Nesse primeiro momento, que é o momento de transição, as elites políticas, nessa incerteza se elas estarão no controle do Estado, no controle do poder, nesse momento após transição, elas agem de duas formas. Inserem no texto constitucional que está sendo criado a sua agenda político-ideológica e fazem com que a sua agenda político-ideológica seja cristalizada e fossilizada naquele texto constitucional, e sendo cristalizada e fossilizada, isso necessariamente vincula eventuais grupos políticos opositores que eventualmente venham ocupar o poder no futuro, e ao mesmo tempo criam as cortes constitucionais. E criar cortes constitucionais necessariamente significa reduzir o poder ao grau de influência dos poderes executivo e do poder executivo e do poder legislativo. E as primeiras composições dessas cortes constitucionais, obviamente, são feitas por essas elites que estão criando as cortes constitucionais. Cortes constitucionais essas que têm a missão de guardar a Constituição, cujo conteúdo guarda justamente a agenda político-ideológica que está cristalizada, ou seja, todo um quadro que se fecha. Um exemplo que nós podemos citar é do próprio professor Acemoglu, do MIT, que ele traz uma das questões que a gente discutiu já, das transições, das revoluções, em que a própria construção de uma corte constitucional, ela pode funcionar como uma barganha das elites para os grupos revolucionários. Você cria um meio institucional fático que vai além de promessas de concretização de certos direitos para que esses grupos aceitem uma transição democrática. Exato. Aceitando essa transição pacífica, os grupos majoritários que em determinados momentos têm ali o poder político de facto, devolvem esse poder político de facto para os stakeholders. E aí nós temos ali uma transição relativamente pacífica. Foi o que aconteceu mais ou menos no caso do regime militar no Brasil, o que acontece mais ou menos na África do Sul, o que se tenta fazer na Europa pós-socialista. Não tivemos assim, grandes rupturas políticas, mas transições relativamente pacíficas, em que os grupos políticos que estavam no controle do Estado no momento anterior são os mesmos que permanecem praticamente nesse momento posterior. Esse é o primeiro momento descrito por Herschel. E o segundo momento de expansão do poder judicial é o momento posterior, porque mesmo após a transição, durante o funcionamento das cortes constitucionais, essa expansão do poder judicial ela é constantemente alimentada pelos atores políticos, que continuam a levar determinados conflitos para as cortes e o fazem de forma consciente. Por quê? Seja porque o processo político é arriscado, é caro do ponto de vista material e do ponto de vista imaterial. Não se sabe quem vai ganhar, não se sabe quem vai perder. É um tiro no escuro. E além disso, muitas vezes quer se transferir a responsabilidade da eventual derrota para uma outra instituição, até porque não se quer assumir determinados ônus perante a opinião pública. Ou seja, em determinadas situações, transferir a responsabilidade da decisão para uma outra instituição e uma instituição à parte do processo político, como procuram se portar as cortes constitucionais, é muito mais, digamos, estrategicamente interessante do que manter determinadas controvérsias dentro do processo político. O ponto é que, sendo a judicialização da política essa transferência voluntária de controvérsias gravíssimas para as cortes, temos um outro ponto, que é justamente que a judicialização da política acaba sendo uma desidratação muito cruel do processo político, em que os grupos dele participantes perdem a oportunidade de construir soluções democráticas e participativas para os seus problemas, transferindo essa responsabilidade para terceiros que muitas vezes não possuem relação qualquer com esse problema. As cortes respondem positivamente, em geral, a esse chamado e muitas vezes vê-se o fenômeno do ativismo judicial, especialmente quando se está a tratar de
de ambientes políticos fragmentados, ambientes políticos disfuncionais, como fala o professor Landau em Colômbia. Um dos exemplos que o professor Landau traz é justamente uma perspectiva comparada entre o caso colombiano e o caso dos Estados Unidos. E é justamente uma crítica que nós poderemos trazer aqui para a perspectiva do professor Herschel, justamente porque ele traz que as premissas que entendem a judicialização da política como uma mera intromissão do judiciário na deliberação política levam em conta suposições e pressupostos do processo democrático americano, que não necessariamente se aplicam a países em desenvolvimento, a países que passaram por processo de descolonização. É o caso que o professor observa na Colômbia. Ele diz que a strong review aplicada pela Corte Constitucional colombiana, ela é justamente uma resposta institucional a um legislativo fragmentado, a um legislativo que não lida bem com o próprio contexto político. Isso não necessariamente resulta num contexto político antidemocrático. Exatamente. O professor Landau faz até uma defesa às vezes, de uma atuação mais intromissiva do judiciário. Não é que ele esteja defendendo, mas ele diz que muitas vezes essa atuação acaba sendo inevitável, tendo em vista até essa análise consequencialista que o professor Fellon traz, e ele diz essa visão de um poder executivo que muito bem funciona, de um poder legislativo que muito bem legisla e de um poder judiciário de autocontenção, funciona muito bem nas teorias de Judicial Review norte-americanas, nas teorias de Judicial Review europeias, em que se tem um ambiente político, digamos assim, muito mais adequado às formulações abstratas acadêmicas que existem ali, que são muito diferentes das narrativas políticas que existem na Colômbia, no Brasil e na África do Sul, que precisam de problematizações próprias. Ambientes de alta fragmentação política, ausência de vinculação entre a ideologia declarada pelo partido e a ideologia praticada pelo partido, excesso de partidos políticos, algumas conturbações no ambiente político eleitoral, enfim, determinadas situações que muitas vezes fazem com que o judiciário acabe tendo que assumir uma postura de desobstrução do próprio processo político, ou seja, o judiciário acabe tendo que assumir uma postura de quase procedimental, né, de desobstrução procedimental no processo político, como um agente catalisador para que as engrenagens da democracia e desse processo político possam voltar a funcionar. Ou seja, precisamos problematizar cada vez mais as funções que as cortes constitucionais e as Supremas Cortes efetivamente desempenham nas diversas culturas políticas, que podem ser que não coincidam com as prescrições das teorias normativas norte-americanas e europeias. Que é justamente o que nós vamos fazer na próxima aula. As teorias normativas norte-americanas e europeias preconizam um atuar normativo principalmente contra-majoritário para as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais, mas os estudos empíricos da ciência política dizem justamente o contrário, que as Cortes Constitucionais e as Supremas Cortes têm atuado principalmente de forma contra-majoritária. Ou seja, existe uma atuação das Cortes Constitucionais e das Supremas Cortes que nós não estamos problematizando de forma adequada. Será que está havendo um déficit de proteção de direitos fundamentais? Será que está havendo um déficit de normatividade constitucional? Que tipo de funções são essas que as Cortes Constitucionais dos mais variados ambientes do mundo estão assumindo? E como é que nós podemos aprender, o que nós podemos aprender a partir disso? E isso é o que nós vamos ver na próxima aula. Até lá!